que nós já podemos estar fazendo hoje, comunicando hoje, amém? Hoje é o dia que o Senhor fez, o dia para nós nos alegrarmos, nos regozijarmos nele, no nosso Senhor, no nosso Salvador, no eterno, amém, amados? Sabe, queridos, eu estava aqui, eu li um texto hoje, de Mateus, capítulo 18, me chamou a atenção um versículo, eu quero compartilhar com vocês também esse texto, pegando um gancho do que nós conversamos domingo, sabe? E a gente vai aprendendo alguma coisa aqui com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo. É interessante porque muitas vezes a palavra chega para nós de uma forma, a gente transmite ela com o ensino, e a gente pensa que está da mesma forma que chegou para nós, mas ela tem uma forma de alcançar cada coração. O Espírito Santo, ele conhece a necessidade de todos nós, de cada um de nós. E o Espírito Santo, ele traz a porção, a revelação da palavra na área da tua vida que você está precisando receber. Eu converso com algumas pessoas depois do culto, depois da mensagem, e aí a pessoa fala que recebeu dessa maneira, e eu fico surpreso pela forma que eu falei, nossa, que interessante como você recebeu a palavra nessa área da sua vida. Amém? Veja aqui, Mateus capítulo 18, é um texto interessante, pegando o gancho lá naquele que nós falamos domingo, sobre questão de princípios. Esses princípios são necessários para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor. Aleluia! Aqui a partir do verso, eu vou ler na versão NVT, a partir do verso 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. O senhor resolveu pôr em dia as contas com o servo que lhe devia. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. É bastante, hein, não é? Depende do tamanho da moeda, né? Se for em euro, então. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Sério, hein? Que clareza! Quando eu li esse versículo aqui, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Veja só, quem estava falando dessa parábola aqui era Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. E quando eu lendo aqui agora, vendo esse homem que estava devendo os milhões, 60 moedas, esse homem, ele
na hora de pedir, de suplicar, de clamar, ele chora, ele pede misericórdia, ele pede compaixão. O coração dele está bem molinho, está bem mansinho, né? Na hora de clamar e de pedir pela misericórdia do Senhor na vida dele. Mas na hora de perdoar, de conceder o perdão, de ser misericordioso e compassivo, ele age totalmente ao contrário. Ele age com rigor, ele age com perversidade, ele age com dureza, ele age com maldade, não é verdade? Que quer colocar toda a família, todo mundo preso, a família daquele servo que estava devendo a ele, daquela pessoa. E aí eu vendo isso aqui, amado, como o Senhor vem aqui ministrar, assim também meu Pai Celestial fará com você, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Domingo nós estávamos falando sobre a questão da gente submeter-se. E submissão, eu estou lendo só essa parte, não cheguei ainda na questão da autoridade, então vamos continuar batendo na submissão. E sabe, irmã, submissão não é só você submeter a uma pessoa, mas é você submeter à palavra de Deus, ao princípio da palavra de Deus. Quando a gente decide mortificar a nossa carne, que aí eu falei até, que há um envolvimento do sofrimento, que é o momento que a gente decide sofrer em obediência à prática da palavra. Sofrer como Jesus sofreu. Então, quando a gente decide sofrer, é o momento que a gente está mortificando a nossa carne e não vivendo mais eu, mas Cristo vivendo em mim. É o momento que nós não estamos vivendo como esse cidadão aqui, que ele quis cobrar com muito rigor aquele que devia a ele, porque ele estava sendo duro, perverso, mesquinho e se esquecendo da compaixão que o alcançou, da misericórdia que o alcançou. Nós estamos nos últimos dias e nós temos que lembrar que nós somos crentes, cristãos, nascidos de novo, nascidos de Deus, temos a natureza de Deus, temos a natureza do nosso Pai. Ainda há uma natureza terrena, carnal, mas essa natureza não é a velha criatura, porque a velha criatura ela já foi crucificada, ela já morreu, mas tem essa natureza da carne que ainda lida contra a natureza espiritual, que é o nosso espírito recriado. E quando, amado, a gente age segundo a nossa natureza carnal, nós vamos agir como essa pessoa aqui, que não perdoa, que não se submete a perdoar, que não se submete à ordenação da palavra. Então a palavra, irmãos, quando nós praticamos ela dói. Ela dói porque a nossa carne não quer cumprir os princípios da verdade da palavra de Deus. Mas quando nós submetemos, quando nós praticamos a palavra, é certo que nós vamos ter a vitória. É certo que nós vamos conquistar o triunfo, é certo. Vai haver a recompensa da palavra, porque Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. E nós teremos a resposta conforme nós queremos. Quando nós nos sujeitamos, nos submetemos a praticar a palavra de Deus. A gente vê isso, amados, nos relacionamentos humanos, entre pessoas, entre casais. Qual é a causa do divórcio? É a falta do amor. O amor esfriou. A separação entre o homem e a mulher que se casou, que se amava, quando novinhos, lindos, que não conseguia ficar longe de um do outro o tempo todo. Depois, com o tempo, vai se esfriando o amor. E o amor é a presença de Cristo em nós, é a natureza de Cristo em nós, é a vida de Deus operando em nós. Então, aí descamba para o divórcio. Por que vai para o divórcio? Porque não quer viver a prática do amor. Porque praticar o amor dói, é sofrimento, envolve submissão à palavra, envolve obediência à palavra, envolve fé na palavra de Deus. Como eu falei daquele homem que estava evangelizando no metrô e ele levou um tapa daquele jovem para que ele se calasse, ele não se calou e ele não deixou que ninguém mais se envolvesse
naquele evangelismo que ele estava fazendo, porque ele decidiu praticar a palavra de Deus e crer na palavra de Deus e crer que o Espírito Santo constrangeria o coração daquele jovem. Aí nós vemos o quê? De fato, a realidade da palavra se cumprindo. Só que, muitas vezes, nós queremos as coisas acontecendo de maneira rápida e instantânea e não estamos dispostos a praticar a palavra e sofrer o dano, porque dói. Você está entendendo? E quando a gente sofre o dano, que dói, que a gente submete-se à palavra, que a gente resolve praticar a palavra, isso vai trazer para nós uma transformação de vida. Vai trazer maturidade, vai trazer mais de Cristo em nós, porque a gente vai agir como Jesus, de dar outra face de verdade. É muito simples, é muito fácil quando nós lemos, quando nós ouvimos na palavra, mas é muito difícil quando a gente tem que colocar isso em prática. Por quê? Porque para a gente colocar isso em prática, o perdão, o se submeter à palavra, a prática do amor, para a gente colocar isso, a gente vai ter que quebrar o quê? O orgulho. Nosso orgulho, nosso egoísmo, isso vai ter que deixar de lado, para a gente se humilhar, às vezes, com a pessoa e de ir lá e pedir perdão. O orgulho, ele fecha os nossos olhos, ele obscurece o nosso entendimento e nos impede de enxergar o benefício da palavra, o benefício da verdade. Os princípios do reino de Deus são distintos dos princípios deste mundo. Quantas pessoas estão presas, assim como está escrito aqui, também meu Pai Celestial fará com que, caso você se recuse a perdoar de coração seus irmãos, você também ficará nessa prisão, nessa cadeia. Por quê? Porque deixou de praticar a palavra, porque não se submeteu à palavra, porque não creu na palavra, porque não obedeceu à palavra, porque decidiu andar no orgulho, porque decidiu andar no ego e não em sujeição à palavra de Deus. Por isso que eu pego o gancho dessa matéria submissão à autoridade e digo para vocês como essa matéria ela é libertadora para o cristão e ela está no rema. O que eu falei não foi da minha ideia, foi do ensino do rema, da palavra da fé, da palavra revelada, que liberta pessoas. Meus irmãos, quando a gente lembra do que nós fomos perdoados, o que acontece é que nós estamos vivendo a vida cristã, mas a gente não consegue enxergar que nós fomos perdoados não só de um pecadinho, não só de um orgulhozinho, nós somos perdoados de sermos inimigos de Deus. Nós somos alcançados quando éramos inimigos de Deus, quando éramos filhos das trevas, filhos da ira, filhos da desobediência, que diz Efésios capítulo 2. Quando nós estávamos já condenados para o inferno, nós fomos perdoados pelo Senhor. E Ele está falando, se você não perdoar, é um princípio. Se você não perdoar, aí Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, se você não perdoar, o vosso Pai Celestial, se você não perdoar os homens, está lá 6,14, o vosso Pai Celestial também não poderá perdoar você. Você está entendendo, amado? É um princípio que nós, igreja, muitas vezes nos esquecemos de praticar o perdão, de liberar o perdão em orações, em ações, em atitude. Onde Satanás vai e cria a situação e te prende na falta de perdão e você fica amarrado, amargurado, ressentido e chega doença, e chega enfermidade, e chega doença, e chega câncer. E pessoas não são liberadas na cura porque estão presas na falta de perdão. Aquele homem que eu visitei lá em Curitiba, eu esqueci de falar para vocês, que quando eu cheguei para eles, eu lembrando, eu falei, é em nome de Jesus que eu estou aqui. Porque eu falava e invocava o nome de Jesus em todo o tempo, para expulsar todo espírito de incredulidade, todo demônio que estava ali naquele ambiente, naquela sala hospitalar.
Então eu já cheguei falando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não precisava ficar lá brigando com o diabo, não, ficar repreendendo Satanás. Satanás! Não. Eu chego em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não precisa fazer estardalhaço, barulho, ficar gritando, esperneando, descabelando, nada disso. Aleluia. Você toma uma posição. Você toma uma posição e pronto. Em nome de Jesus. Então eu cheguei naquela sala e falei para aquele homem, em nome de Jesus. Se você está com o coração fechado, se precisa perdoar alguém, eu falei para ele, perdoe, abençoe. Porque na hora, enquanto eu estava ali ministrando para aquela pessoa, veio minha lembrança, os momentos que eu estava aqui assistindo os cultos. Eu lembrei da Jussane ministrando sobre a autoridade do nome de Jesus. Me lembrei do Tony, quando o Tony falou que quando ele liberou o perdão para a mãe dele, que ele estava magoado com a mãe, ele foi curado do câncer. A cura chegou para ele. Então tem pessoas, amados, que elas estão presas numa doença, numa enfermidade, como aquele caso daquele homem que eu nem conversei mais com ele, mas certamente porque os médicos não conseguiam descobrir qual era o problema que ele estava tendo, que era uma bactéria consumindo o corpo dele, a carne dele, e os médicos não descobriam, e ele já estava lá há 30 dias. Mas depois que um homem de Deus entrou ali, na autoridade do nome de Jesus, e mandou sair, o milagre aconteceu. E ele foi liberado. Por quê? Certamente a revelação chegou no coração dele que ele estava preso numa falta de perdão. Então, crente, às vezes, crente, a tua vida pode dar errado, pode estar atrasado algumas coisas, porque você está guardando ressentimento, rancor, mágoa no teu coração, coisas que não pertencem mais a você, coisas que não têm a ver com a natureza do teu pai, com a natureza de Deus. Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de amargura, esse tipo de peso no seu coração, amado, isso impede Deus de agir na sua vida. É o que Jesus falou lá. Se você não perdoar os homens, o vosso Pai Celestial também não poderá vos perdoar. Coloca, por favor, Gabriel, Mateus capítulo 6, verso 14 ali. Coloca na ARA, na revista atualizada. Amados, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E Deus vela para cumprir a sua palavra. Aleluia! Ele vai cumprir a sua palavra. É princípio da palavra de Deus. Muitos crentes, amados, eles estão perdendo porque eles estão deixando de cumprir os princípios da palavra de Deus. Então, são pegos pelo engano, pela mentira de Satanás. Aí você precisa, então, ouvir as mesmas coisas que está escrito lá há 1000 anos, para você aprender, até que chegue revelação no seu coração, até que você abra o seu coração para receber, para entender e aceitar a palavra de Deus e reconhecer, é verdade, Senhor, eu pequei. Eu preciso perdoar. Assim que eu me converti, eu tive um problema antes da minha conversão com a minha irmã mais nova. Eu era um cara muito manso, muito tranquilo, e eu dei um tapa no rosto dela. Ela adolescente, porque ela tinha desrespeitado meu pai, minha mãe, e eu me achei na autoridade de irmão mais velho de intervir. Eu não era crente, amém? Me perdoa. Eu não era crente e ainda estava bebendo. E aí esqueci aquilo lá. Aí me converti, tudo bem e tal. Porque quem bate esquece. E aí certo dia minha mãe falou para mim, você sabe que a tua irmã não te perdoou ainda por causa daquele momento, daquele dia, naquele momento. Foi uma tragédia. Foi mesmo? Mas o orgulho. Mas eu estava certo.
Eu sou o irmão mais velho, ela desrespeitou a senhora, ela desrespeitou meu pai. Eu estava certo de fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo mesmo. Alguém tinha que corrigir ela. Eu, convertido, nascido de novo, nos meus primeiros meses de conversão, ainda veio com esse pensamento. Você entendeu? Porque o orgulho te embrutece e te impede de enxergar o seu erro. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele rejeita os orgulhosos, os soberbos, e Ele acolhe os humildes. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele era breve para se arrepender e se colocar diante do Senhor. Pequei contra ti, pequei, Senhor, contra ti, me perdoa, lava-me com hisopo, purifica-me. Mas o Senhor, pela sua graça e sua misericórdia, o Espírito Santo de Deus, eu numa reunião com os irmãos, numa casa, orando, de repente o Espírito Santo soprou dentro de mim. Ela está magoada com você, porque você a desrespeitou, você a destratou na frente de outras pessoas. O que você fez? Uau! Oh, glória! Como é bom ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não te acusa de nada, ele não te condena de nada, ele não tem peso nenhum. Foi suave, fluiu suave no meu espírito. Nem pensando nela eu estava, nem era uma ocasião. Ele trouxe para mim. Ela foi envergonhada. Ele me mostrou o outro lado que eu não estava enxergando. Eu estava enxergando só o meu lado de achar que tinha o direito de corrigi-la na frente de todo mundo. Mas o Espírito trouxe para mim que o lado dela. Muitas vezes, um problema de relacionamento é porque as pessoas só pensam no lado dele. Como essa pessoa aqui, nesse Mateus 18, esse senhor. Quando ele foi perdoado, aleluia, ele estava lá com o coração pedindo, se humilhando, misericórdia, Senhor, misericórdia, não tenho como pagar, tem compaixão de mim, Senhor, misericórdia. Todo mundo quando precisa de um perdão, todo mundo quando está precisando de alguma coisa, se faz de manso, de doce, de suave, ou só sou eu? Todo mundo é assim, é ou não é? E o Senhor nos conhece, a palavra nos conhece, mas quando é a hora da gente exercer a misericórdia, da gente exercer a compaixão, aí o orgulhão sobe. Vou nada, vou pedir perdão não vou não. Estou no meu direito. Jesus estava no direito dele, de não ir para a cruz, mas foi. Jesus estava no direito dele, de poder falar e retrucar contra Pôncio Pilatos e se defender, mas se calou e não se defendeu. Sofreu. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa sobre essas questões? Se é para você, se não é para você, se é para alguém que está nos assistindo, eu digo uma coisa para você, meu irmão. Alguém está precisando de Jesus Cristo. E você foi chamado para ser o Jesus Cristo da hora. Você foi chamado para ser o Jesus Cristo da situação. Você não foi chamado para ser a vítima da situação. Você não foi chamado para se defender na situação. Você foi chamado para ser o Jesus Cristo que vai para a cruz, que vai pagar o preço do perdão, da humilhação, para que aquela vida seja alcançada pelo Senhor. Se tem alguém que vai ser cobrado diante do Senhor, vai ser eu e vai ser você que tem os olhos iluminados, e não o pecador. Porque o Senhor está falando aqui. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. E Ele vela para cumprir a sua palavra. E é princípio da palavra de Deus.
Nós fomos chamados para ser Jesus Cristo nessa terra. Não estou falando que é fácil, não. Estou falando que é fácil, não. Estou falando que alguém vai ter que morrer. Amém? Alguém tem que morrer. E se você ficar esperando um morto morrer, você vai passar a eternidade esperando. Então é melhor você pedir ajuda ao Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não consigo perdoar, me ajuda. E olha, perdoar não é sentimento, não. É uma atitude, é uma ação que você reconhece que é necessária. Eu preciso fazer isso porque aquela vida precisa ser liberta. E a minha vida também precisa ser liberta. Aquela vida precisa ser arrancada das garras de Satanás. E eu também preciso ser liberto. Enquanto eu não perdoar aquela pessoa, está travada a minha vida e a vida dela. Não vai fluir nem a minha vida nem a vida dela para o crescimento que Deus quer. Digo crescimento espiritual, de entendimento, de revelação. Amém? Então me chamou a atenção. Assim também meu Pai Celestial fará com você, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Essa é uma estratégia de Satanás, pegar principalmente os cristãos na amargura, na falta de perdão. Não só os cristãos. Quantas pessoas nós temos no mundo que estão enraivecidas, embrutecidas, rancorosas, enfermas, porque não perdoou alguém? Não é? Tiveram até motivos para não perdoar. Pessoas que sofreram violência sexual, violência contra um familiar, contra um parente, não é verdade? Teriam até motivos para não perdoar. Mas é aí que está a sabedoria divina, de você entender que você deve perdoar. Porque o seu inimigo é o diabo, é Satanás e não pessoas. Porque lutamos contra principados e potestades e não contra pessoas. Então nós precisamos amadurecer. Até quando nós vamos ficar patinando, deixando o diabo cirandar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, porque você resolveu andar amargurado, ressentido, com o coração preso na falta de perdão? Entende? Já orei por pessoas que elas não conseguiam perdoar. Eu não consigo perdoar. Perdoe, declare, perdoe. Não, eu não consigo perdoar. Pensa na profundeza que aquela pessoa estava na cadeia espiritual. E é sutil essas coisas para acontecerem. Estava lendo também um texto do Rick Renner, e ele estava dando a explicação sobre os castiçais dourados, que está lá em Apocalipse, quando Jesus fala dos castiçais dourados, que são os castiçais que resplandecem a luz, e aí ele vai trazendo toda a instrução daquele castiçal, bem, vai aprofundando, coisa de mestre, né? Gosta de esmiuçar. Vai trazendo o ensino sobre aquilo, mas mostrando que o castiçal dourado é a igreja do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, ele vai mostrando para nós que Deus, quando olha para mim, quando olha para você, ele vê o ouro. Ele vai mostrando que o metal, o ouro, é o metal mais precioso. E por que o ouro ele é precioso? Porque ele passa por altas temperaturas de fogo para que todas as impurezas saiam. Aí ele passa uma, ele passa duas, até que ele fique puro, só o ouro. Aí é nisso que muitas vezes a nossa vida, para amadurecer, nós passamos por um sofrimento de fogo, de provação, que é justamente para nós sermos purificados, santificados, deixar as coisinhas da velha natureza de lado. E se você não deixa se purificar,
você não permite Deus trabalhar na sua vida, a tendência é você ficar cada vez mais distante do Senhor. Então ele estava falando e mostrando que você, igreja, nós, igreja, independente de placa denominacional, seja presbiteriano, seja Assembleia de Deus, seja batista, seja Verbo da Vida, a igreja, Deus olha para a igreja, a sua igreja, o corpo de Cristo, como ouro. Mesmo que haja imperfeições, Ele vai purificar, mas Ele vê o ouro. Ele vê o ouro que está em mim, que está em você. Que nós somos como vasos de barro. Que Paulo fala, como vaso de barro que carrega o tesouro precioso, que é esse ouro. E o que acontece muitas vezes com os próprios cristãos que estão da igreja, entram na falta de perdão, ficam com raiva da igreja, da sua igreja local, do corpo de Cristo. A igreja local também é a igreja do Senhor. A igreja local aqui também faz parte do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Então, quando uma pessoa se deixa contaminar e falar mal, ou deixar que ficar contra a igreja do Senhor, mesmo a sua igreja local, você está entendendo isso? Você está falando contra a noiva de Cristo. Isso é Rick Renner ensinando. Para você não pensar que sou eu que estou... Não, é Rick Renner que está ensinando sobre isso. Quando você está falando contra a igreja, contra o corpo de Cristo, a igreja local, você está falando contra a noiva de Cristo. E Deus ama a sua igreja. Deus ama a sua igreja. E você que é crente, você que é cristão, você tem que amar a sua igreja, a igreja do Senhor. Você não pode se juntar com os escarnecedores, com os zombadores e sair falando mal da igreja nas redes sociais e tudo mais, e criticando, porque você está falando contra a igreja que o Senhor ama. Deus ama a igreja. Quantos estão entendendo isso aqui? E o diabo usa essa estratégia para quê? Para contaminar o crente e afastar o crente da comunhão da igreja, da comunhão com o Senhor. Então eu estava lendo esses textos, lendo mais esse aqui, e chega esse entendimento de como, amados, muitas vezes, muitos crentes estão fora da igreja, desviados, porque se chatearam com o irmão, ou com o líder, ou com o pastor, se decepcionaram com pessoas. E pessoas são imperfeitas. E ele vai mostrando isso, que pessoas são imperfeitas, por quê? Porque nós somos como vasos de barro. Então, os vasos de barro são imperfeitos. Mas o ouro que está dentro desse vaso de barro é perfeito. Esse espírito recriado pelo Senhor, ele é perfeito. E você é uma pessoa espiritual. E esse espírito, ele é do Senhor. Esse espírito é o Senhor na sua vida. Então, meus irmãos, presta atenção. Se tem um irmão seu em Cristo Jesus que te causou algum dano, se tem um irmão seu em Cristo Jesus que falhou contigo em alguma área da sua vida, não importa. Ele é seu irmão em Cristo, Deus ama ele. E Deus não vai te perdoar se você não perdoar ele. É princípio da palavra de Deus. Se você não perdoar, vosso Pai Celestial também não poderá te perdoar. Deus está preso à sua palavra. Então, muitas vezes é muito simples nós meditarmos sobre a questão do perdão e não entendemos a profundidade do que é perdoar. Se Deus quer, irmãos, que nós perdoemos os nossos inimigos, Jesus ensinou, ame os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, é os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versos 44, 48, por ali. Está nessa região ali, tá bom? Confira lá. Quanto
quanto mais um salvo, nascido de novo, remido pelo Senhor, que o Senhor pagou um alto preço, o precioso preço do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus foi dado pela sua vida, pela minha vida. Quanto mais, você entende a profundidade disso? Quem somos nós para pisar no sangue? Se você vale o precioso sangue de Jesus, mais do que ouro ou prata, você não foi comprado por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Uau! Quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrei de onde eu fui tirado. Quando eu li esse versículo, eu lembrei agora, Senhor. Eu me lembro que eu fui perdoado. Realmente eu fui perdoado. Oh, glória! Aleluia! Não é peso nenhum para mim ser pastor. Não é pesado para mim eu estar aqui hoje pregando, eu estar aqui no culto, cultuando ao Senhor. Eu estaria aqui sentado até, só que eu esqueci de mandar a escala para a irmã, e eu esperando a irmã ministrar, e eu fui escalado aqui na última hora. E graças a Deus por isso, porque não é pesado para mim pregar a palavra, servir ao Senhor na igreja, não é pesado, não é obrigação. Eu tenho no meu coração gratidão ao Senhor. Pai, obrigado por o privilégio de eu poder servir ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de eu poder ir para a igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, porque quantos estão no hospital, quantos estão num presídio, quantos estão lá como é que é, naquele de São Paulo? Craqueano, né? Cracolândia. Você imaginou? Estava vendo uma pessoa que filmou lá com o drone, aquela região da Cracolândia, um prédio inteiro, abandonado, eles habitando ali, vivendo como um animal no lixo. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós, amado. Se o Senhor não tivesse nos perdoado, se o Senhor não tivesse tido compaixão de nós, se o Senhor não tivesse tido misericórdia de nós, se o Senhor não tivesse nos alcançado, iluminado os olhos do nosso espírito, do nosso entendimento, nós seríamos filhos das trevas, escravos de Satanás, mas nós estamos aqui como filhos de Deus. Filhos de Deus, santos do Senhor, igreja bendita, o ouro do Senhor, o tesouro precioso do Pai. Amados, você imagina, você precisa vir com essa mentalidade para cultuar o Senhor. Gratidão, não é obrigação, não é necessidade. Pai, obrigado pelo esse privilégio de ser teu filho. As minhas orações muito podem seus efeitos. Oh, Pai, obrigado porque eu estou aqui. Eu tenho liberdade para te louvar. Eu tenho liberdade para te adorar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor abriu os olhos do meu entendimento. Eu posso ler a Bíblia e compreender o que está escrito. Pai, obrigado. Obrigado porque eu posso pregar a palavra para uma pessoa e ela se converter. Eu posso orar para uma pessoa e ela ser liberada do hospital, receber alta, ela poder receber cura instantaneamente. Pai, obrigado que eu posso impor as mãos sobre alguém e ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Eu posso impor as mãos sobre alguém e ele receber cura. Eu posso falar da tua palavra e se ele ouvir, se ele receber a palavra e crer com o coração e confessar Jesus, ele é arrancado instantaneamente do império das trevas, do domínio de Satanás e transportado para o reino do Filho do seu amor. Naquele instante, aquela pessoa nasce no reino do teu amor, nasce no reino do Espírito. Naquele instante, aquela pessoa é liberta de todas maldições da vida dela. Nós não somos religiosos, nós não estamos aqui brincando de igreja, nós estamos aqui com a missão de alcançar vidas, nós estamos aqui reunidos para sermos alimentados pela palavra, para cultuar a Deus, adorar o Senhor, prestar um culto, um louvor, uma adoração a Deus. Obrigado, Pai, por essa intimidade que temos contigo. Obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso ao trono da graça.
Aleluia. Como eu falei para os irmãos de manhã, de um homem que deu um testemunho, que ele queria ser pai, ele queria ter um filho homem. E ele falou para a mulher dele, nós vamos ter um filho homem. Ah, como é que você sabe? Porque eu sou crente. Ele é um homem da roça, um homem simples. Nós vamos ter um filho homem. E a mulher ficou grávida, e ele falou, o nome dele vai ser Micael. Como é que você sabe? A gente nem sabe o sexo ainda. Porque eu sou crente. Porque Deus me ama. O neném nasceu, com 2 anos de idade, o bebê, a criancinha, teve um problema nos testículos, começou a subir um caroço. E aí ele ficou ali e falou assim, ué, eu vou orar. Eu sou crente, sou filho de crente, eu vou orar. Um homem falando com um linguajar assim de roça, homem da roça. Eu vou orar. Ele orou 1, orou 2 dias, orou 3 dias, orou 4 dias, orou 7 dias. No 8º dia ele orou, chegou em casa. Aí a mulher falou, não sei o que aconteceu não, sumiu o caroço. Já estava com a cirurgia marcada, tudo mais. E aí ele fala para o médico, olha, aconteceu. Não preciso mais da cirurgia. Não preciso mais de viajar. O médico pediu o exame de novo. Realmente não precisa mesmo não. Quanto poder está nas nossas mãos? Quanta autoridade está nas nossas mãos, irmãos? Quanto poder está nas nossas mãos? E às vezes a gente vem para a igreja se arrastando, murmurando, reclamando. Ah, estou cansado. Está nada. Está cansado nada. O Espírito do Senhor te revigora, o refrigério dele te levanta. A nossa força está no Senhor. Nós falamos que a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria dele que nos fortalece, que nos levanta. Amém? Então, amados, você veio para cá hoje para se renovar a sua mente. Se você veio se lamentando, reclamando, murmurando, você já vai pedindo perdão para Deus. Senhor, me perdoa porque eu falei isso. Eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu gosto, melhor estar na porta da casa do Senhor do que em outros lugares 1000. É o que diz o salmista. Eu sempre guardava esse salmo quando eu me converti. Pai, eu prefiro estar na porta da casa do Senhor quando me escalaram para ser diácono. Obrigado, Pai, eu chegava com 1 hora de antecedência para limpar o chão, para preparar o ambiente. Obrigado, Pai, porque eu prefiro estar na porta da casa do Senhor do que em outros lugares. E hoje eu entendo esse salmo, ele é vivo para mim. Eu entendo que de fato é verdade eu estar aqui na porta da casa do Senhor do que em outros lugares 1000. Obrigado, Pai, eu prefiro estar aqui trazendo um copo d'água aqui para o ministro da palavra, porque eu estou cooperando com o Senhor. Então, amados, nós precisamos compreender as Escrituras. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O perdão nos alcançou, a misericórdia, a compaixão nos alcançou, e da mesma maneira o Senhor quer que nós sejamos compassivos e misericordiosos. Aleluia! Eu estou aprendendo. Dia após dia, graças a Deus, eu estou aprendendo. Eu tenho um pastor também. Pastor Gelito fala comigo, Hélio, misericórdia. Aí será que eu não estou sendo misericordioso? Não, Senhor. Hélio, misericórdia, tá bom. Você é misericordioso. Pai, então me ajuda a ser misericordioso. Me ajuda a entender a misericórdia do Senhor. Aí ele começa a mostrar na sua palavra a sua misericórdia. Como é a natureza do nosso Pai? A sua compaixão. De fato, não tem nada a ver com essa humanidade. Não tem nada a ver com Satanás. Talvez nós pensemos que não estamos prontos para exercer o amor, praticar o amor e a misericórdia. Na nossa natureza humana nós não estamos, mas no Espírito nós estamos prontos, habilitados, capacitados para todas essas coisas. Amém?
que fique essa meditação para você, para nós, para a gente lembrar sempre de perdoar, entender que se submeter à palavra de Deus de fato envolve sofrimento. Mas existem aquelas pessoas que dizem, eu não me submeto a homens, eu me submeto a Jesus. Se você submetesse a Jesus, você submeteria. E no Rema ensina justamente sobre isso. Se você não se submete a quem você vê, então você não vai se submeter a quem você não vê. Se você não ama a quem você vê, o seu irmão, então você não vai amar quem você não vê. Não é verdade? Nesse módulo de submissão à autoridade também fala que essas pessoas que dizem isso, elas são mentirosas. E a Bíblia mostra isso mesmo em 1 João capítulo 4, verso 20, salvo engano. Porque elas são mentirosas. Não, mas eu amo. Não ama nada. Se você não ama o seu irmão que você não vê, é mentiroso. Você não é capaz de amar a Deus que não vê. Então vamos pegar. Se você não perdoa o seu irmão, você não é capaz de se perdoar, você não é capaz de pedir perdão a Deus. Então nós precisamos entender isso e nos submeter a isso. E fala mais, que essas pessoas que dizem isso são mentirosas e elas estão vivendo mais em função da própria carne do que do Espírito. E nós temos que ouvir essas coisas mesmo, irmãos. Porque ninguém está aqui só o sublimado, não. Se tivesse, todo mundo já tinha sido arrebatado. Nós precisamos ouvir a verdade da palavra, reconhecer, pedir perdão, se arrepender e pedir ajuda ao Espírito Santo para nos transformar de glória em glória. Amém? Porque nós somos transformados de glória em glória. A cada exposição à palavra de Deus, a palavra de Deus entra em nós, renova a nossa mente e nos transforma. Aleluia! Pai, eu te dou graças, no nome de Jesus, pela sua santa palavra. A tua palavra, ela é a verdade. Obrigado porque o Senhor está nos ajustando, o Senhor está nos melhorando a cada dia mais. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos tornando pessoas melhores. A cada dia que passa, nós nos tornamos pessoas melhores, maduras espiritualmente, aptas para frutificar e multiplicar e para servir ao teu reino, no nome de Jesus. Amém? Se você não assistiu hoje, assista o Toda Terça hoje com o apóstolo Guto. Estamos no mesmo espírito. Ele falou também do Rick Rennie, das experiências que o Rennie teve, de ter que perdoar, inclusive, de ter que pedir perdão, porque ele entrou numa soberba e abandonou o seu pastor e tudo mais, daquele livro Em Chamas, Vida em Chamas. Guto está ministrando e chorando sobre nesse ponto. Está muito bom de ouvir aquela mensagem. Amém? Mensagem de hoje de manhã, toda terça.